Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho realizado pelo Ministério Águias de Deus. E esse trabalho é o Pão Semanal. É uma honra para nós compartilhar uma vez mais convosco. Sejam todos bem-vindos a estar reunidos ao redor da palavra. Se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar a respeito desse trabalho, para nós é muito importante para que a palavra chegue a todos aqueles que dela necessitam. Eu sou Weber Júnior, sou pastor auxiliar aqui do Ministério Águias de Deus, do Tabernáculo do Rio de Janeiro. O tema dessa feita é a respeito da mulher cananeia e condiz também, nela se insere o cronograma do Senhor a respeito de quem chegaria a palavra primeiro. Então vejam aqui, a base do Pão Semanal se encontra no livro de São Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, se vocês puderem acompanhar conosco, nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Ciro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, irmãos, ela tinha uma grande necessidade. Ela tinha uma necessidade para sua filha, e o que muitas das vezes explica a urgência do pedido. Muitas das vezes aqueles que têm filhos, quando têm uma necessidade e condiz a filhos, se torna até mesmo maior do que para si próprio. Então ela foi à fonte, foi em direção àquele que poderia suprir a sua necessidade. E qual foi a resposta imediata do Senhor Jesus? Olha o que nos diz a Bíblia aqui. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, está nos incomodando. E o Senhor não está respondendo. E ele respondeu aos discípulos dessa maneira. Disse, 24, Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, pela presciência de Deus, por sua imensa e perfeita sabedoria, ele veio primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja o que nos diz aqui no livro de São Lucas, capítulo 24, quando ele apareceu aos 12, e ali aos discípulos, a partir do versículo 45 do capítulo 24, diz aqui: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Ou seja, irmãos, ele veio primeiro para a noiva judia, antes que pudesse tratar com a noiva gentia. Mas vejam a intensidade da fé dessa mulher, a intensidade do seu pedido, a certeza daquele que poderia realmente suprir a sua necessidade. Voltando lá na escritura inicial, nos diz aqui: Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela estava pedindo socorro. Irmãos, há uma escritura, além dessa, aqui no livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo 44, que nos diz a respeito de Paulo e Barnabé, exortando o povo, trazendo a palavra. E nos diz aqui: E no sábado seguinte, versículo 44, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Não estavam aceitando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus,
Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, irmãos, ele primeiro veio para Israel e não era tempo para que aquele pedido daquela mulher fosse atendido. Mas vejam a intensidade, vejam o pedido dela e o que ela falou com o Senhor Jesus. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí, irmãos, era o encontro da graça com o necessitado. Tamanha a intensidade dela que Deus agora estava voltando-se ao seu pedido. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmãos, para nós encerrarmos, em João capítulo 1, versículo 11, nos diz aqui: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, ali Deus, através da sua imensa misericórdia, encarnado em Jesus Cristo, pois toda a plenitude da divindade estava sobre ele, ali ouviu o clamor daquela mulher. Não era tempo, mas Deus a ouviu. E que essa seja a sua necessidade, que esse seja o seu clamor, a tempo e fora de tempo. Busque a verdadeira fonte, busque-o e ele vai te ouvir. Que essa palavra possa encontrar repouso, que essa palavra possa ir de encontro à sua vida e que possa ser abençoado tanto a ti quanto a sua casa. Deus te abençoe.